Olá, sou Roberta Portugal, endocrinologista, e hoje eu vou falar para vocês se medicamentos para emagrecer causam o famoso efeito rebote. Ouvimos muito que as medicações para emagrecer não funcionam, porque quando paramos de usá-las, o peso é todo recuperado e que elas teriam até uma tendência de fazer a gente ganhar mais peso após a parada da medicação. Mas será que isso é verdade? Primeiro, nós precisamos esclarecer alguns fatos. O primeiro é que não há nenhum estudo na literatura que demonstre a existência desse efeito, de que a medicação faria com que a gente engordasse após a parada do uso. O segundo é que isso acontece com toda doença crônica. Um paciente que é hipertenso, por exemplo, que tem pressão alta, ele usa medicamento para pressão. E quando ele para de usar, a pressão volta a subir. O mesmo acontece com o paciente diabético, que se deixar de usar as medicações, de fazer a dieta, vai ter os níveis de glicemia novamente alterados. Eu costumo dizer para os pacientes que usar medicamento para perder peso é como usar óculos. A gente coloca o óculos e passa a enxergar. Se tirarmos os óculos, deixamos de enxergar. E não foi o óculos que causou o problema. Simplesmente ele só funciona enquanto a gente usa. E é isso que acontece. As doenças crônicas, elas são controladas pelas medicações, mas não são curadas. Então, ao pararmos de usar a medicação, nós normalmente voltamos a ter muita fome, voltamos a ter a ansiedade e aqueles mecanismos que fizeram a gente ganhar peso inicialmente, eles voltam a existir. E se nós não conseguimos manter a dieta, o nível de atividade física, provavelmente aquele peso vai ser recuperado. E isso não é culpa da medicação, nem mesmo do paciente. Isso é culpa da doença obesidade. Pois quando a gente perde peso, o nosso organismo aumenta a fome e diminui o gasto energético, na tentativa de voltar para o peso anterior. É o nosso organismo e não o remédio que faz surgir essa tendência de recuperação do peso. E isso é só mais uma prova de que a obesidade é doença crônica e, como toda doença, precisamos de tratar cronicamente. Então, o tratamento para a obesidade ele vai ser feito ao longo da vida. Não necessariamente com o uso de medicamento, pode ser que o paciente consiga manter só com a mudança de hábitos, mas eventualmente os remédios serão necessários de forma constante também. Concluindo, não existe efeito rebote. O que existe é uma tendência do organismo, da doença obesidade, de que retornemos ao peso original. Espero que tenha conseguido esclarecer. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo que depois eu vou responder. Até mais!